Fala, meu povo, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Tony, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o imperador do Brasil, o nosso grande Deus Supremo Alexandre de Moraes. E a possibilidade dele sofrer um impeachment, ou seja, dele sair do cargo onde ele está, o que é, neste momento, praticamente impossível. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, tá? Antes de mais nada, peço para que vocês deixem aquele like, se inscrevam no canal, a gente está com quase 500 inscritos, nos ajude aqui a chegar em 10 bilhões de inscritos, que é a nossa meta, tá? Acredito que até o Natal a gente consiga. Muito bem, e vamos conversar um pouquinho sobre essa história, né? A gente sabe que agora tem uma guerra acontecendo entre a população e o Estado, né? E querendo ou não, o STF faz parte do Estado também. E isso está gerando aí várias discussões, né? Uma delas é a possível, ou possivelmente, o impeachment do senhor Alexandre de Moraes. Mas o grande problema não é nem o Alexandre de Moraes. O grande problema é o sistema, né? É o sistema que a gente tem. É a mesma coisa dizer que o problema do Brasil é o Lula, é o presidente Lula, que não é, né? O Brasil tá ruim com o Lula, tava ruim com o Bozo, tava ruim antes ainda com a Dilma, tava ruim antes ainda, quer dizer, tava ruim com o Temer, tava ruim antes com a Dilma. O Brasil nunca foi um país bom, já foi um país menos ruim, mas nunca foi um país bom. E o problema não é um presidente, o problema não é um deputado, não é um senador, o problema é o sistema. Políticos são ruins por natureza, né? Mas um sistema que beneficia mais pessoas ruins é um sistema ruim, né? Hoje a gente tem um sistema que beneficia muito mais aqueles que são ditatoriais, pessoas que são ditatoriais, corruptos, bandidos, vagabundos. Então, obviamente que o sistema é um sistema ruim, né? Bom, falando um pouquinho sobre o STF, né? Como é que funciona hoje o STF? Para quem não entende, eu vou elucidar aqui algumas ideias, tá? Primeiro, o STF é o Supremo Tribunal Federal, que faz parte do Poder Judiciário. Na teoria, eles estariam lá, né, para serem responsáveis pelo cumprimento da Constituição Federal. Constituição que são basicamente as regras do nosso país, certo? Então eles seriam responsáveis por garantir o cumprimento das leis. Ponto. Era para ser isso. Agora, o que eles fazem hoje? Eles procuram, julgam e condenam. Eles fazem tudo. Fazem tudo. Estão acabando com o Twitter, vão tirar o Twitter do ar agora, possivelmente. Eles fazem tudo. Não é só cumprir as leis. Não, eles fazem tudo. Dane-se. Bom, como é que você se torna um membro do STF? Eu tô aqui com uma colinha, tá? Eu vou ler aqui pra vocês. Olha só. Vamos lá. Quais são os pré-requisitos necessários para se tornar um ministro do STF? Vamos lá. Ser brasileiro nato, ter idade entre 35 e 65 anos, é preciso garantir carreira jurídica, seguir carreira jurídica, na verdade, né? E possuir notável saber na área. Isso aqui é balela, tá? Saber na área foda-se, não é necessário. Para se tornar ministro do STF também é necessário ter uma reputação ilibada, uma reputação íntegra, sem manchas, não ter se envolvido em nenhum problema ao longo da sua vida. Isso também não é um requisito lá muito necessário, porque a gente sabe que os ministros do STF são escolhidos por conta da sua ligação política, né? O quanto eles são ligados ao presidente da República, principalmente, ou a políticos que têm muito poder. Por quê? Tá? A gente já vai ver isso. Bom, o cargo de ministro, ele é vitalício, ou seja, você fica lá a vida inteira, o que não faz o fucking menor sentido. Que bosta de cargo é esse que você fica a vida toda, velho? Nem o presidente da República é escolhido uma vez e fica para sempre.
Parece o presidente lá da Rússia, o Putin, né? Toda vez ele ganha a eleição, ganha. Toda vez ele ganha a eleição. E tá lá vitalício. Vitalício, cara. Não sai mais, tá? E ele só poderá... perderá, na verdade, o cargo por renúncia. Ou seja, se ele sair ou se ele se aposentar. Que é com 75 anos de idade. Olha que maravilha, cara. Imagina, você entra com 35, fica lá a vida inteira só lascando a lapada no lombo dos outros e só sai com 75. É o cargo perfeito? Olha, né? Ou ele pode ser impeachmentado também, que é o que pode acontecer agora com o Alexandre de Moraes, mas para isso é necessário uma movimentação dos senadores. Pois é, a população não consegue tirar um ministro do STF, infelizmente. Então, se você aí tá achando que a sua movimentaçãozinha falando mal do Alexandre de Moraes vai dar alguma coisa, sinto muito, mas não sinto nada, porque você tá perdendo seu tempo. Quem você tem que, de fato, correr atrás e falar para fazer alguma coisa, encher o saco para fazer alguma coisa, são os seus senadores, que são os caras que podem tirar o Alexandre de Moraes de lá. E eu já vou explicar para vocês o porquê isso provavelmente não vai acontecer, tá? Bom, tendo preenchido todos os pré-requisitos, o processo de nomeação para o cargo vitalício de ministro do Supremo Federal tem início com a indicação pela presidência da República. E por isso que os ministros do STF têm ligação política. Geralmente, um político indica um ministro do STF porque ele tem rabo preso. Ou seja, o ministro do STF tem uma ligação tal com esse político para que, quando ele for para o STF, ele possa salvar a vida, o cargo daquele lindo político, né? É o que geralmente acontece. Após indicado, né, passa por uma sabatina no Senado, onde seus conhecimentos são testados. E esse aqui, foda-se também, avalia porra nenhuma. E aí eles decidem através de voto secreto, né, se ele vai ou não se tornar o ministro do STF, né. Aí ele vai, ao ser aprovado pelo CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, o indicado deve passar pela votação no Senado Federal, que é de novo feita mais uma votação, né, e precisa ser aprovado pela maioria absoluta, ou seja, mais de 51% dos votos. Beleza? Após aprovação pelo Senado, ele é então indicado, nomeado pelo presidente da República. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa, né? E aí eu pergunto para vocês, olha só, como é que os indicados ao STF do mito, que são aí o Nunes Marques e o André Mendonça, passaram por tudo isso e chegaram ao STF, ao Supremo Tribunal Federal? Eles são pessoas idôneas, né? Que não tem manchas nenhuma, têm um super conhecimento e tal. Cara, é claro que não, é claro que eles são ligados à política, eles têm rabinho preso com essas pessoas, né? Na verdade, são os políticos que têm rabinho preso com eles. E aí, eles se tornam os grandes imperadores do Brasil. Olha que coisa maravilhosa, né? E bom, por que eu digo para vocês que o Alexandre de Moraes é muito improvável que aconteça de ele tomar um impeachment? Vou mostrar para vocês, tá? Olha só, este daqui é o Flavinho Bolsonaro, né? O maior chocolatra do Brasil. Ele tem uma loja aí de chocolate que vende milhões por dia. Todo dia ele vende milhões em chocolate e faz depósitos em dinheiro vivo, né? No caixa para não ser assaltado, né? Coisas do tipo. Bom, Flavinho Onca passou aí pelo Roda Viva no dia 8, ontem ainda, né? E soltou essa daqui, ó, olha só.
Senador, sobre essa questão da Carla Zambelli, o próprio ex-presidente Bolsonaro já colocou isso na conta de Carla e se rejeitou e não aceitava esse contato com a deputada. Não é isso, não foi isso que foi decisivo para o resultado da eleição. Eu acho que até ela se arrepende de ter tomado aquela postura, mas você não pode condenar a pena de morte uma pessoa por um ato isolado na vida dela, quando toda a história de vida dela mostra que ela é uma pessoa correta que merece o nosso respeito. Agora deixa eu fazer a pergunta, só porque eu tinha que pegar Agora a abordagem. É a pergunta eu que queria vai. voltar à questão do Elon Musk, porque é o seguinte, de fato, a direita, de uma forma geral, tem utilizado muito o discurso de Elon Musk e endossado esse discurso. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem um histórico de Elon Musk aí que suspende jornalista que acompanha o trabalho dele e que é crítica ao trabalho dele, colocou ali como sócios sauditas, que a gente sabe do histórico de perseguição, inclusive de morte também, a opositores. Já disse, tem uma frase dele que é: nós podemos dar um golpe onde quisermos. A minha questão e a minha pergunta para o senhor é liberdade de expressão por conveniência, qual é o papel de Elon Musk para poder defender a bandeira de vocês da direita no Brasil? E outra coisa, ele também fez nas afirmações deste fim de semana uma defesa do impeachment do ministro Alexandre de Moraes. O senhor endossa? Olha, vamos por partes. Eu, primeiro, sempre que eu puder, eu vou buscar sempre o diálogo. Não acho que o caminho de fazer impeachment de ministro é o que vai resolver o problema do Brasil. Eu sempre acreditei, e eu continuo acreditando, Rosiane, numa autorregulação do próprio Supremo. E eu acho que essa é uma excelente oportunidade para que o Supremo... Ai, meu Deus do céu, velho. Autorregulação, bicho. O próprio Supremo Tribunal, né? Os caras que estão lá com cargos vitalícios, que não tem ninguém para tirar eles de lá, porque os senadores são covardes, não têm a capacidade de fazer tal coisa, eles vão se autorregular. Eles vão olhar para o que eles estão fazendo e vão falar: será que isso está certo? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Talvez não. Então eu vou voltar atrás. Você tá tirando com a minha cara, né, o Flavinho Wonka? Tente retomar as rédeas da corte, parar de ser toda hora sugada para dentro de uma discussão que não é institucional, relativa apenas a um ministro, para que as coisas voltem à normalidade. Só vão voltar à normalidade quando esses inquéritos todos forem arquivados. É isso que eu espero, né, que o presidente do Senado faça, busque o presidente do Supremo Tribunal Federal. Tem uma conversa franca de olho no olho. O Brasil está cheio de problemas. Sim, o presidente do Senado, que tem rabo preso com o STF, vai puxar ele pra uma conversa e vai falar aqui, ó, Xandão, vamos conversar, tá ligado? Aqui, ó, o que você tá fazendo não é legal, e você tem que olhar pra sua consciência, cara. Você tem que ver o que você tá fazendo, entendeu? Porque senão nós vamos pegar e nós vamos ter uma conversa que nem essa aqui que nós estamos tendo agora. É assim que se resolve as coisas. O Brasil é maravilha, uma delícia. E não dá para a gente continuar usando o aparato estatal para promover uma destruição de reputação de uma pessoa honesta que chama-se Jair Bolsonaro. E nessa situação do Elon Musk, Rosiane... Gostei da tirinha, olha lá. Acontece que se seu pai se seu pai é tão aclamado, por que ele perdeu? Acontece que na cabeça assim, do Elon Musk, eu imagino, ele é de um país onde a liberdade de expressão é sagrada. Agora vai falar do Elon Musk, né? Bom, se vocês quiserem saber minha opinião sobre o Elon Musk também, eu faço um vídeo aqui sobre isso, tá? Mas enfim, fato é que a discussão agora é sobre STF e liberdade de expressão, né? Bom, por que Flavinho Wonka não quer o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, né? Primeiro, você tirar o Alexandre de Moraes não é a solução de todos os problemas, mas é o início de alguma coisa. A solução para os problemas é algo que, por mais incrível que pareça, até o Monark já entendeu, cara. O Monark fez um post esses dias, tá? Falando sobre a necessidade de mudanças, né, no sistema como o STF
como o STF funciona? Primeiro, indicação para STF, né, para as pessoas irem para o STF, não tem que ser de político. Tem que ser da própria população. Tem que partir uma votação da própria população. Segundo, cargo vitalício não pode existir no STF. Tem que ser um cargo com prazo pré-determinado e não pode existir reeleição. A pessoa não pode voltar novamente ao cargo de ministro do STF. Tá? Mas é claro, o Monark adicionou algumas merdas lá, enfim. Então, primeiro você teria que fazer um impeachment daqueles que estão ali, né? E impeachment de um só não vai funcionar, você tem que tirar todo mundo. Mas um já é um começo. Por quê? Porque aí eles percebem, né, aqueles que estão lá percebem que, opa, peraí, é possível a gente perder o cargo. Então, vamos dar uma segurada, vamos dar uma acalmada. E isso é possível, tá? Segundo ponto, aí sim seria reestruturar a forma como o STF funciona. Isso vai acontecer? Não vai, de jeito nenhum, tá? O que pode acontecer, o que seria uma realidade um pouco mais plausível, seria o Alexandre de Moraes tomar um impeachment. Mas isso também é provável que não aconteça. Por quê? Porque a maior parte dos senadores, como é o caso de Flavinho Wonka aqui, o chocolateiro, tem rabo preso com o STF. Tem investigações que foram arquivadas pelo STF, né? Tem investigações que não ganham andamento, porque o STF é quem julga, porque eles têm foro privilegiado, né? Então, o caso do chocolate, por exemplo, né? Que não é do chocolate, são depósitos, rachadinha que ele faz, né? Contrata assistentes e depois reparte parte do salário de volta para ele. Isso aí é o que estava sendo investigado, né? Esse tipo de coisa não anda justamente porque eles têm rabo preso com o STF. E eles não podem tirar os ministros de lá, porque senão vai que entra alguém que julga alguma coisa, né? Então, é por isso que o senhor Xandão provavelmente vai continuar no cargo, vai continuar sendo o grande imperador do Brasil, enquanto os brasileiros médios de QI extremamente baixo não abrirem os olhos e entenderem que não se trata de uma guerra política, não se trata de uma guerra entre direita e esquerda. Isso não existe. No nosso país não existe direita e esquerda. É Estado e população. São os políticos e nós. É assim que funciona. Você acha que só a direita tem rabo preso com o STF? Não. A esquerda também tem. O centro também tem, porque eles fazem parte da mesma máquina estatal. Estado contra população. É assim que funciona. Se você começar a tomar lado político, sinto muito, mas você só entrou no jogo. Você é só mais uma peça no tabuleiro. Por esse vídeo é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham curtido. Deixe seu like, se inscreve no canal. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Valeu.